Aninha, os juros estão altos pra caramba, né? A taxa Selic está em 13,75, isso trava a economia, mas ao mesmo tempo oferece uma condição adequada em relação à inflação. Tanto que a inflação já dá para dizer que ela está contida mesmo. Se você vê o acumulado dos últimos 12 meses, você vai perceber que está abaixo de 5%. Então é um remédio ruim, amargo pra caramba, porém necessário. Correto, minha gente? Um índice foi divulgado hoje do IPCA, não somente falando de inflação, mas a economia como um todo, né? Me parece que nós temos números interessantes aí, Aninha. Então, saiu o IPCA, né? Que é o Índice de Preços ao Consumidor, que a gente sempre fala que é a inflação oficial. É a taxa que o governo leva em consideração para balizar as medidas econômicas que são tomadas no Brasil e tudo mais, é a principal taxa de inflação que a gente tem. A de março teve uma alta de 0,71%. O fator que mais pesou foi a alta dos combustíveis, né? Os preços aumentaram mais de 8% no mês passado, no mês de abril, e essa era uma tendência, porque acabou, né, Joel, a redução dos impostos em cima dos combustíveis, os preços voltaram a subir, então já havia uma expectativa de que houvesse um peso significativo de preço de gasolina, principalmente na inflação do mês de março. Só que havia uma expectativa do mercado de ter um índice mais alto do que esses 0,71 que tivemos de alta no mês passado. Então foi visto como um resultado positivo. O acumulado está em 4,65% em 12 meses, é o menor valor para esse período de 12 meses que a gente tem desde janeiro de 2021. E aí o mercado se animou, né? Aí o mercado ficou eufórico, um abraço para o mercado ele financeiro. Sempre a gente, sabia? Eu não tenho dúvida, né? Esse personagem aí importante, né? Dólar está caindo mercado de Almeida. O dólar está caindo, a gente tem agora uma queda de 1,2% do dólar comercial, que está ali, mas Joel, batendo na trave para ficar abaixo de R$5. Está cotado a 5, exatamente, nesse instante. E a Bovespa está com uma fortíssima alta, 3,45% de alta nesse instante, operando acima dos 105 mil pontos, que mostra aí um número significativo de negócios acontecendo nesse instante. Então, mercado financeiro reagindo a uma notícia positiva, né? Houve alta da inflação, alta dos preços, mas abaixo do que o mercado esperava. Essa é uma notícia positiva, foi vista dessa maneira também pelo mercado financeiro. Uma outra reação interessante também, falando de mercado, agora ela é mais direcionada para o fato da gente ter tirado o dólar da comercialização do comércio como um todo entre Brasil e China, né? Teremos mais que passar pelo dólar para exportar ou importar produtos. O mercado também vê com bons olhos. Teve uma reação interessante pra caramba. Houve uma palestra há alguns dias, não vou citar onde, nem quais pessoas participaram, uma palestra meio que fechada em relação a isso. E nitidamente deu para perceber, através dos resultados que eu recebi de uma pessoa que participou dessa palestra, que o mercado encara com ótimos olhos. É uma perspectiva interessante em cima disso mesmo. Diferente do que muita gente disse por aí. Diferente do que muitas pessoas chegaram a ventilar, a cogitar, a compartilhar. Então, felizmente, a gente vê que há um certo encaminhamento aí para as coisas entrarem nos eixos. Vamos torcer mesmo, né? Porque é bom para todo mundo, vamos falar a verdade. Independente de governo, independente de pessoa no determinado cargo, X ou Y e tal, é importante a gente ter um ambiente saudável para a nossa população. Né? Para você aí na sua cidade, aí no seu estado, todos nós brasileiros precisamos de uma economia mais robusta, mais forte. Vamos torcer para que a gente atinja isso. Os números que foram levantados recentemente também, uma perspectiva mesmo, uma expectativa de crescimento mundial, estão um pouco abaixo de 3%. Significa que o mundo, a economia mundial deve crescer um pouco abaixo de 3% agora nesse ano, de acordo com o que foi projetado mundialmente falando. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília para falar sobre a agenda do presidente Lula, né? Ele está a caminho de Pequim, né? Está a caminho da China, chega amanhã. Na sexta-feira tem um encontro oficial, pelo menos é essa a previsão, com o Xi Jinping. Os acordos já estão praticamente fechados, né, Joel? Só que tem que assinar, é o presidente que vai fazer isso, então a gente vai ficar sabendo dessa questão de negociação, de moeda única, tudo isso assim que for de fato oficializado com o presidente por lá.